É ciência. É tecnologia. É papo de ozônio. Bem-vindos a mais um Papo de Ozônio. Hoje o nosso assunto é sobre aplicação de ozônio em pets. Eu estou aqui com uma especialista, que é a doutora Maíra. Gostaria que se apresentasse, Maíra. Obrigada, Vivaldo, pelo convite. É muito especial e importante estar aqui, principalmente por ter acompanhado esse começo da névoa, né? Essa melhoria constante. Meu nome é Maíra, eu sou formada pela Unifage, tenho mais ou menos 3 anos, sou fisiatra e hoje tenho utilizado do ozônio, da névoa em boa parte dos meus tratamentos. Então é muito legal estar aqui hoje. Tá joia. Então, gostaria que você comentasse um pouco sobre as vantagens do uso do ozônio no tratamento de pets, né? Que tipo de aplicações existe? Né? Existem algumas Sim. vias de aplicações Sim. diferentes para determinado tratamento? Poderia comentar um pouquinho? Com certeza. O ozônio, quando a gente pensa em uma primeira explicação, a gente fala que ele é a mãe de todos, né? A gente consegue usar para vários tipos de questões, patologias e de diversas formas de aplicação. Então, a gente vai desde uma aplicação subcutânea, visando uma melhora ali em questões analgésicas, né? A gente consegue falar sobre um uso tópico, como a névoa, em casos de problema de pele, autoimune, picadas de outros tipos de animais peçonhentos, otites recorrentes, principalmente tem um resultado muito legal. Não tanto na físio, mas na veterinária a gente consegue fazer a aplicação intraarticular, intradiscal, que é muito utilizada em animais com problemas de hérnia de disco, então é bem interessante. Sem contar no potencial dele, né? Bactericida, fungicida, que traz uma boa carga pra gente, é bem interessante. E hoje o ozônio na área veterinária ele cresceu, né, adaptando, né, do que já era usado na área médica, né? Sim. O ozônio já é conhecido há muitos anos, né, há mais de 100 anos já é usado para uso em humanos, né? Começou a ter um desenvolvimento muito grande na Primeira Guerra Mundial, para tratamento de feridas e tudo. Sim. Depois veio para essa área, né, veterinária Sim. também, né, tratando feridas, que ela é mais conhecido, né? Sim. O ozônio ele pode ser usado tanto para a área para controle de micro-organismos, né, como também, né, para estimular o corpo, né, a produzir enzimas, Sim, né? Poderia sim. comentar um pouco, que é o tal do estresse oxidativo, né? Sim. A gente tem, falando do estresse oxidativo, algumas questões que a gente pode considerar, né? Tanto o lado positivo quanto o lado negativo, que também é uma das principais questões que a gente leva em consideração hoje na ozonioterapia, né? Que pensando do lado positivo, a gente tem a questão de aumento de produção de enzimas, interleucinas, que trazem agentes anti-inflamatórios, degradam ali biofilme celular, ajudando em controle com antibióticos, se necessário. Então ele serve mais como uma chave, né? Então ele vai lá, dá o alerta para o corpo produzir essas enzimas. Sim. E muita parte da melhoria não é o ozônio, sim as ele enzimas é o que são start. produzidas. Por ele acontecem vários mecanismos, várias cascatas. Sim. Né? E dessas cascatas a gente vai vendo o benefício. E em relação ao estresse oxidativo, a gente tem que tomar muito cuidado também em relação à dose, concentração, porque tudo a gente trabalha com um limite. Então, até certo ponto é muito benéfico e até certo ponto a gente pode trazer uma questão prejudicial. Então, tem que ser tudo muito bem estudado, muito bem formulado, para ser realmente só benéfico para o animal. Existe algum risco para o animal? Todos os animais podem receber o ozônio ou tem alguns animais que estão em alguma condição? Olha, tem alguns profissionais que acabam optando por não usar em pacientes oncológicos, tanto pela questão de oxidação mesmo de uma célula que já não está bem, né, num funcionamento legal, tanto pelo mecanismo ali de interleucina mesmo, que acaba aumentando a produção dessa célula cancerígena. Tem alguns profissionais que não usam quando o animal tem diminuição de plaqueta, porque acham que não é tão interessante, visando até uma cicatrização, mas no geral a gente não pontua muitas coisas negativas.
E a Maíra, a gente teve aí uma experiência, né, boa, que durante a pandemia, né, com a Sim. vinda do coronavírus, né, teve aí uma procura muito grande, né, de buscar alternativas, né, sistemas de tratamento para ajudar no combate ao próprio corona. Sim. E aí nisso teve um crescimento muito grande, né, de procura por lâmpada UV, procura por sim. ozônio. E na época, né, a MyOzone, a gente foi procurado, né, as pessoas estavam querendo usar o ozônio para tentar ajudar no combate ao coronavírus. Sim. E a gente tinha uma experiência, né, de aplicar o ozônio na água para lavar frigoríficos, para desinfetar superfícies, que ela é uma via, é uma forma de aplicação. E aí também tem o ozônio gasoso, só que o ozônio gasoso tem uma questão tóxica, né, tanto para o ser humano quanto para o animal, sim. né, que se ele inalar, né, dentro dos nossos pulmões, né, a gente tem os alvéolos pulmonares, a gente Sim. tem um líquido chamado surfactante, que se ele for em contato com o ozônio, ele acaba Sim. ressecando, Sim. e o animal, né, ou o ser humano, ele pode ter uma dificuldade respiratória. E na época, né, a gente tinha uma parceria com a Unicamp nos procurou, e aí eu dei a ideia da gente usar a névoa, né? Por que não usar a névoa, né? A névoa ozonizada, a gente fez os testes, deu certo para o coronavírus, produzimos as cabines, né, de desinfecção. E aí tive uma ideia, falar, será que dá para fazer um equipamento pequeno para ajudar no animal, né? Que usualmente, né, a gente tem aí alguns veterinários que colocam uma aplicação quando às vezes está com algum probleminha de pele, Sim. algum problema de cicatrização dentro de um saco plástico. Sim, Poderia explicar um pouquinho como é que funciona? Sim. Esse tipo... O bagging, ele é muito bom, com algumas ressalvas, né? Basicamente, a gente envolve o animal dentro de um saco com a plástico, cabeça para fora, né? de cabeça para fora. E aí o ozônio corre lá dentro, a gente deixa alguns minutos numa concentração específica para o problema que o animal tem. Ele tem sim os benefícios, mas conforme a gente vai usando, a necessidade, o tamanho do paciente, ele acaba não sendo tão interessante. Primeiro pelo fato de prender o animal mesmo dentro de um saco, não é todo animal que deixa, que fica quietinho. Ele não sabe o que está acontecendo, ele fica estressado, né? Muitas vezes não consegue se mexer, a gente não pode deixar com que ele se mexa muito, não estourar o saco, não vazar muito do gás, né? Então, e dependendo da área, acaba não sendo tão interessante. A gente usa muito o ozônio em otite, em problemas muitas vezes de olho. Então, é uma área, é uma localização que a gente não consegue fazer um bagging, fazer um cupping, e a névoa veio aí para dar uma mudada nisso. A gente começou a trabalhar com muito mais facilidade em algumas áreas, que antes a gente não conseguia trabalhar com o bagging. E o animal também passou a ter muito mais conforto no tratamento. Sim. O tratamento com água, né, no animal ele é um pouco mais complicado, né, que você tem que criar uma banheira, né, lavar, molhar o animal. Sim. O problema é que molha o pelo e depois você tem que secar o animal. Muitas vezes o molhar o pelo para o problema de pele não é interessante. Sim. Né? Então são dois trabalhos mesmo. E aí você tem que secar, você vai pegar um secador e vai colocar, né, bactérias ali que está no ar sobre a ferida e é complicado. Então a névoa, na verdade, ela é água ozonizada, né? Ela é produzida por ultrassom. Né? O que a gente fez foi pegar um equipamento ultrassônico e incorporar o gerador de ozônio. Então a gente viu uma concentração de ozônio para um volume de névoa, onde eu tinha uma segurança para não ter vazamento de gás e não dar problema respiratório para o animal. Né? E a Maíra foi a primeira... o teste. Os testes, né? Tivemos as primeiras cobaias, né? Alguns... Poderia citar um pouquinho alguns casos, né? Que... Eu acho que de primeiro momento a gente pode falar primeiro do relato do tutor, quando a gente usa, né, o bagging ou qualquer outra aplicação que não seja a névoa. O primeiro relato que tem do tutor eu não consigo ficar junto porque me dá dor de cabeça. O cheiro do ozônio me faz mal, eu fico mal depois. Com a névoa já foi a primeira questão que a gente teve de diferença, né? Então, o tutor conseguia participar da sessão e não gerava nenhum tipo de problema para ele depois. E a gente teve alguns casos muito interessantes com a névoa, até tanto por localização de lesão quanto por temperamento do animal. Então, teve, se eu não me engano, o primeiro gatinho que a gente tratou foi o Mateuzinho.
Ele foi um gatinho resgatado. Tava muito doentinho, tinha várias lesões em face, assim, lesões bem extensas mesmo. No rosto, né? Pegava bastante, assim, perto da orelhinha, descia pro pescoço, era uma lesão bem extensa. E além de ser no rosto, ele tinha o acréscimo de que ele era muito bravo. Então era muito difícil da manipulação dele. E anestesiar o animal toda vez que vai fazer é complicado, nem faz bem pro animal, né? É impossível praticamente, né? E a gente começou a fazer o tratamento com ele. Se eu não me engano, a gente começou com 3 vezes na semana. A gente colocava ele dentro da caixinha de transporte, colocava a mangueira da névoa e cobria com uma cobertinha. E lá ele ficava 20 minutos, 25 minutos. E aí ele respirava a névoa normalmente, tranquilo. Ele não passava mal? Não, super tranquilo. Não tinha a questão... o gato, principalmente, ele baba muito com o cheiro do ozônio. E com a névoa a gente acabou não tendo essa questão, né, dessa hipersalivação. Então ele ficava lá dentro os 20 minutos, super tranquilo. Às vezes ele brincava com a mangueirinha da névoa que ficava lá dentro. E se eu não me engano, em 1 mês e meio, mais ou menos, já estava praticamente tudo cicatrizado e a gente seguindo sempre essa mesma maneira de deixar ele, né, contido na casinha e tampando. Então, com certeza vazava um pouquinho ali da névoa, mas mesmo assim teve um efeito maravilhoso. Então ele teve um conforto bem melhor para o animal. E como que seria se não fosse a névoa? Como seria um tratamento para um animal desse? Nesse caso, eu acho que não seria. Ou a gente realmente teria que sedar ele para fazer o tratamento, mas que é inviável por N questões. Eu acho que com o ozônio não teria sido possível ali desse tratamento. Essas lesões dão muita infecção, tem que raspar, tem que... Sim, foi bem feio. E se não fosse realmente o uso da névoa, ele ia ter ficado com o ferimento aberto. Comenta um pouquinho do outro gatinho que teve a picada de aranha marrom. E ele necrosou também, caiu um tecido assim absurdo dele. Foi bem aqui na parte de trás, né, da nuca. Já era um gatinho que ele já tinha sofrido essa questão, né, da aranha há algum tempinho, então já não era tão recente, tão novo, né? E ele estava tendo muita dificuldade para cicatrização. Então, depois que entrou com a névoa, também foi no mesmo estilo do Mateuzinho. A gente começou bem intenso e depois, quando começou a ter uma cicatrização legal, começou a fechar, a gente foi dando uma espaçada nele. A gente achou que ia precisar fazer um debridamento, né? Tirar um pouquinho daquela pele ali em volta da lesão para ter a cicatrização, mas no final acabou que não precisou de nada, só a névoa deu conta. E quanto tempo? Você foi, como foi a primeira, né? Você testou vários tempos, sim, né? Sim. 5 minutos, 10 minutos, Sim. 2 minutos. O que você viu que seria ideal, né? Você que tem um veterinário que queira usar a névoa, o que você recomenda? Eu fui muito de tempo de lesão, tamanho de lesão e como era o temperamento do animal. Então, hoje eu uso em otites tempos muito menores do que eu usei nessas lesões de pele mais severas. Então, eu levo muito em consideração. Nos gatinhos que, né, chegaram a ter essa necrose grande, essa questão aí de um problema mais extenso, foi mais perto dos 20 minutos, 25 minutinhos. Agora, cada sessão. E sempre fazendo a limpeza antes, depois eu sempre tentava passar um olhinho e deixar em descanso e não misturava outras medicações. Mas quando são problemas mais leves, mais tranquilos, eu acabo deixando menos tempo. Então, um otite, por exemplo, eu acabo deixando 8, 9 minutinhos também em cada orelhinha e cada sessão. E assim a gente vai vendo o progresso do paciente. E tem animais que tem muito probleminha de pelo, né? Que cai pelo, eles se coçam. É um fungo? Sim. Depende. A gente trabalha com fungo, com bactéria. Muitos deles são oportunistas. Então, geralmente, nesse caso, a gente faz um trabalho em conjunto, né? Tanto do tópico quanto alguma aplicação de ozônio que ajude a aumentar a imunidade. Tá. Então, é um casado mesmo da terapia. Então ele aplica e ele também ajuda, você tem visto que tem dado bastante resultado. Quando a gente faz a junção das terapias, a gente tem um resultado bem bom e rápido também, bem mais rápido. A gente até está com um equipamento aqui, né?
Então ele é bastante simples, né? A gente tem, né, uma saída de ozônio, né? Dá para controlar a velocidade da névoa, né? sim, Colocar a névoa mais rápida ou mais Sim, baixa. e que ajudou muito em animais que são medrosos, que tem, não quer ficar parado, a gente ter esse controle da velocidade, da intensidade que sai a névoa Às vezes ajudou quer bastante. que penetre dentro do pelo, né? E tudo. E a questão do tempo também, o temporizador, que aí dá para, em vez de ficar controlando com o celular, com o relógio, dá para escolher lá 5 minutos, 3 minutos, e aí ele faz. E aí ele tem, né, um reservatório, ele é colocado água comum, né, a água da própria torneira, né? E eu geralmente peço ao produtor uma água geladinha. Sim. A temperatura da névoa, ela é praticamente a temperatura da água. Sim. Se a gente colocar uma água a 30 graus, a névoa vai ser a 30. Se a água tiver a 4 graus, vai estar a 4. Na verdade, a solubilidade do ozônio ela é melhorada quando a temperatura da água é mais baixa. Sim. Então, se a gente sempre priorizar, né, uma água mais geladinha, e mesmo para o animal, né, às vezes onde ele tem a lesão... É mais gostoso, mais refrescante para eles também. Está aqui com um convidado especial, o Zac, né, que é mascote da Maiozone, e a Maíra podia estar mostrando, né, demonstrando como que é a aplicação da névoa, né? Bom, o Zac há um tempo atrás, ele já utilizava, né, da névoa, ele retirou um dos olhinhos e ao contrário do ozônio gasoso, que não pode ser utilizado em cima de fios de sutura, de nylon, né? A névoa, pelo fato de ser uma água ozonizada, a gente não tem essa questão da corrosão mesmo do fio de nylon. Sim, é que o nylon em contato com o ozônio, ele acaba desfazendo o nylon, né? E acaba estragando, né, a própria sutura. Né? Isso não acontece com a névoa. E hoje ele faz a utilização da névoa para otite. Sim. Então, a gente sempre limpa o ouvidinho dele antes, sempre faz a higienização. E da mesma maneira, a gente levanta a orelhinha e vai passando a névoa, né, em volta do ouvidinho dele. Em problemas de pele também a gente costuma passar a névoa no corpinho do animal. Então aqui a gente consegue pegar uma área maior do corpo do animal e nessa tranquilidade dele mesmo a gente vai fazendo o tratamento, não tem muito erro. Então estamos chegando aqui no final desse episódio. Queria perguntar para a Mari se ela quer agradecer, né, primeiro a participação. Sim, com e certeza. Se você gostaria de fazer alguma consideração final, né, da importância, né, do ozônio, né, para tratamento de pets. Eu primeiro realmente gostaria de agradecer, é muito importante para mim, tanto a confiança em usar a névoa, em puxar essa experiência que eu tenho tido com os meus pacientes. É muito importante para mim e para eles, com certeza. E eu acho muito interessante isso que está sendo feito, esse estudo, essa questão, né, dos videocasts. Infelizmente, na veterinária ainda é um assunto pouco conhecido, pouco utilizado e de muito tabu, digamos assim. Então, acho que toda essa informação, toda essa movimentação vai ser muito importante aí para o futuro da veterinária. Então, de parabéns. Sim. A gente está fazendo também alguns trabalhos, né? Fechamos algumas parcerias com a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Que estão fazendo os estudos clínicos, né? Que é importante, né? Saber o que acontece com o tecido, quanto tempo seria a melhor forma para estar aplicando, né, a névoa, que em breve a gente vai ter aí artigos científicos comprovando a eficácia da névoa. Sim. Se você gostou do conteúdo de hoje, você pode conferir isso e muito mais, né, nas nossas plataformas, tanto no Spotify como no YouTube, né, que existe o Papo de Ozônio, né, que é o nosso canal sobre divulgação de informações importantes, né, sobre aplicações de ozônio, desde indústrias, né, outras aplicações como o PET. Né, em breve a gente vai ter o nosso episódio no INVET também, e vamos estar sempre divulgando essas informações importantes. Obrigado.